Você tá se arrumando pra sair. Tudo bem até aí. Aí você passa na frente do espelho e por uma fração de segundos você vê algo que não esperava. É só uma estranheza, como ouvir sua própria voz gravada e pensar, é isso que as pessoas escutam? Você ajusta a roupa, muda o ângulo, encontra a versão aceitável e sai. Mas alguma coisa ficou no corredor. O Shrek, o ogro mais famoso da animação, vive num pântano cercado de plaquinhas de propriedade privada. Ele as colocou lá, todas elas, porque descobriu em algum momento que era mais fácil afastar do que esperar ser rejeitado. A gente vai falar sobre isso, mas primeiro, sobre o espelho. Existe uma palavra em japonês, kakushiage, significa sabor escondido, um ingrediente que você não consegue identificar, mas que faz tudo funcionar melhor. A vergonha com a própria aparência tem um kakushiage, e não é o que você acha que é. A maioria das pessoas acredita que o problema é o corpo, o nariz, o queixo, o peso, a pele, que se aquela coisa específica mudasse, o desconforto sumia junto. Mas tem gente que muda, emagrece, opera, treina, transforma e o desconforto migra. Vai para outra parte do corpo, para outra característica, para uma nova imperfeição que antes era invisível, algo se move, porque o alvo nunca foi o corpo. Pensa na cena de abertura do primeiro Shrek. Ele acorda, faz a rotina, canta, cozinha, toma banho na lama, tá completamente à vontade, tá feliz até. Aí aparecem os aldeões com tochas, e em segundos o mesmo corpo que estava dançando sozinho vira ameaça, vira monstro, vira uma coisa que precisa ser contida. O corpo dele não mudou, e sim o olhar externo. E Shrek, que em segundos antes era só um cara fazendo café da manhã, absorve esse olhar e transforma em arquitetura. Constrói o pântano, coloca as plaquinhas, organiza a solidão como se fosse escolha. Aqui tá a parte que a psicologia chama de internalização do olhar externo. Você aprende cedo que seu corpo é um objeto que as outras pessoas avaliam. Um comentário de um parente na mesa de jantar quando você tinha 8 anos, uma risada no vestuário, uma foto que você não sabia que estava sendo tirada. E esses momentos não ficam na memória como eventos, ficam como verdades. E aí vem a parte interessante, a verdade que ficou, ela não é sobre o seu corpo. É sobre o que o seu corpo significa para quem te olha. E você passou anos tentando gerenciar o significado. Aquela camiseta que você comprou sozinho numa tarde de terça-feira sem ninguém do lado, que você amou na hora, colocou no carrinho sem hesitar, ela tá lá no fundo da gaveta, não porque você não gosta dela. Você adora essa roupa. Só que ela tá lá porque você não sabe mais se gosta dela ou se gostava da versão de você quando comprou ela sozinho, sem ninguém do lado para confirmar. Tem uma teoria chamada Teoria da Objetificação, desenvolvida pela psicóloga Barbara Fredrickson nos anos 90. A ideia central é simples e perturbadora. Quando você cresce num ambiente que trata seu corpo como objeto de validação constante, você começa a fazer isso sozinho. Você se torna seu próprio avaliador. Você aprende a se ver de fora. Isso tem nome técnico, autoobjetificação. Estudos mostram que pessoas com alto nível de autoobjetificação têm pior desempenho em tarefas de concentração, porque parte do processamento mental está sempre ocupada monitorando a própria aparência, como se você tivesse uma câmera ligada para si mesmo o tempo todo, gravando, editando, julgando, sem nunca desligar. Shrek tem uma câmera dessas, a diferença é que ele sabe disso. Vocês lembram de uma cena de Shrek que ele fala pro burro que ogros têm camadas e ele explica usando cebolas? É uma das frases mais citadas do filme, mas o que ninguém cita é o que vem antes. O burro acaba de dizer que Shrek é assustador, que as pessoas fogem dele, que ele é um monstro. E Shrek não nega. Ele só diz que tem camadas. Como se a profundidade fosse uma resposta para rejeição, como se ser complexo compensasse não ser aceito. Isso é uma estratégia, uma muito específica. Você não me entende porque sou profundo. É uma forma de proteger o ego da possibilidade mais simples. Você não me aceita porque eu aprendi a não me deixar ser aceito. E a gente às vezes se pega fazendo isso, construindo versões de si mesmos mais interessantes para não ser rejeitado pela aparência, lendo os livros certos para ter as referências certas e transformando a personalidade em armadura. E funciona, parcialmente. As pessoas se impressionam e gostam de conversar. Mas assim você nunca deixa ninguém chegar perto o suficiente para ver o corredor com espelho de luz errada. E assim você não é profundo, não tá tendo profundidade, é só você se olhando no espelho com uma distância boa, uma boa iluminação. O problema com a câmera interna não é que ela mente, é que ela enquadra mal. Ela pega o detalhe que você odeia e coloca no centro do frame. Deixa tudo mais em desfoque. Cria uma composição que nenhum fotógrafo escolheria, mas que parece a mais honesta porque é a mais dolorosa. E a dor, por algum motivo, parece mais real que o conforto. Fiona. Não a Fiona do final do filme, a Fiona do meio. Aquela que passa o dia inteiro sendo princesa, graciosa, educada, contida, e à noite se transforma numa ogra e esconde isso com uma emergência que beira o pânico. Ela não odeia ser ogra, ela odeia que as pessoas vejam ela sendo ogra.
tem uma diferença enorme aí. A vergonha com a aparência raramente é sobre o que você vê, é sobre o que você imagina que os outros veem. E o que você imagina que os outros veem é construído a partir de um conjunto de evidências que você coletou ao longo da vida, comentários, olhares, silêncios, e transformou em lei. Não em hipótese, em lei. Pessoas assim não são consideradas atraentes. Corpos assim são motivo de piada. Rostos assim não aparecem em capas. Você não está errado sobre as evidências são reais. O erro está em transformar evidências culturais em verdades biológicas sobre o seu valor. Aqui entra a parte que a filosofia chama de neutralização. Quando uma construção social existe por tempo suficiente, ela começa a parecer natural, inevitável, como se sempre tivesse sido assim. Os padrões de beleza que você internalizou têm data de fabricação. O ideal corpo magro como sinônimo de saúde e disciplina, século XX fortemente ligado à industrialização e ao mercado de dietas. O nariz certo, o queixo certo, a pele certa, variam por cultura, por década, por hemisfério. Você está sofrendo por um padrão que foi inventado, refinado e vendido de volta para você como se fosse natureza. E a indústria que vendeu o problema também vende a solução. Que conveniente. Não tô dizendo que isso resolve a dor. Saber que a gaiola foi construída não abre a porta, mas muda o que você faz dentro dela. Fiona passa a vida inteira esperando o beijo do amor verdadeiro que vai consertar a maldição. O que o filme faz é revelar que não havia nada para consertar. A transformação no final não é ela virando princesa de volta. É ela virando ogra permanentemente e sendo amada assim. Assistindo quando criança, a gente acha que é só uma mensagem bonita sobre aceitação. Mas vendo de novo quando mais velho, a gente percebe que é algo muito mais perturbador que isso. Porque Fiona não aprende a se amar, ela aprende que existe alguém que ama ela como ela é. E isso é diferente, muito diferente. Autoaceitação é uma coisa, é interna, é trabalho. Ser visto por alguém de verdade, sem filtro da versão gerenciada de você, é uma coisa. E a maioria das pessoas que diz ter feito as pazes com a própria aparência, faz as pazes com a aparência que mostra pro mundo. A versão do ângulo certo, da luz certa, da roupa certa. Não com o espelho do corredor, não com a câmera desligada. Tem um estudo de 2019 que mediu a diferença entre como as pessoas se percebem em fotos que elas escolheram versus fotos tiradas sem aviso. A discrepância era enorme. Nas fotos escolhidas, a autoavaliação era neutra ou positiva. Nas fotos não escolhidas, a autoavaliação despencava. O que as pessoas odiavam não era o rosto, era a perda de controle sobre a narrativa do rosto. Shrek coloca plaquinhas no pântano porque o pântano é o lugar onde ele controla o enquadramento. Lá dentro, ele não é o monstro, é o dono. Você provavelmente tem um pântano. Pode ser seu quarto, pode ser uma roupa específica, pode ser um grupo de pessoas com quem você se sente menos monitorado. Lugares onde a câmera interna desliga um pouco, não por muito tempo, mas o suficiente. Existe um conceito em terapia chamado defusão cognitiva. A ideia não é parar de ter pensamentos negativos sobre si mesmo, é parar de se identificar com eles. Você não é o pensamento, meu corpo é errado, você é a pessoa que está tendo esse pensamento. Parece algo bem simples, mas muda tudo. Mas aqui está o problema com essa abordagem e com a maioria das abordagens de autoajuda sobre imagem corporal. Elas tratam o problema como se fosse interno, como se a solução fosse mudar a relação com o espelho. E uma parte real e importante é. Você vive num mundo que tem opiniões sobre o seu corpo, opiniões com consequências, sociais, profissionais, afetivas. A gordofobia existe, o etarismo existe, o racismo estético existe. Dizer pra alguém que sofre dessas coisas que o problema é a relação deles com o espelho é gentilmente uma inversão cruel de responsabilidade. Shrek não tá paranoico. As pessoas realmente fogem dele, os aldeões realmente aparecem com tochas. O pântano não é neurose, é resposta racional a um ambiente hostil. O problema não é ele achar que é um monstro. O problema é que ele aceitou a definição de monstro que os outros trouxeram e construiu a vida inteira em torno de gerenciar essa definição, em vez de questioná-la. Questionar não é fácil, não é uma decisão que você toma numa manhã e ponto. É um processo lento, às vezes humilhante, de perceber quantas das suas escolhas, de roupa, de postura, de com quem você fica, de onde você vai, foram feitas para minimizar o risco de ser visto de forma errada. Não para minimizar o prazer, para minimizar o risco. Você está otimizando para não sofrer, e otimizar para não sofrer e otimizar para viver são estratégias completamente diferentes. No final do primeiro Shrek, ele e a Fiona ficam juntos no pântano. As plaquinhas de propriedade privada ainda estão lá. Ninguém as tirou, mas agora tem 2 pessoas dentro. Isso não é uma metáfora sobre encontrar alguém, é uma metáfora sobre o que acontece quando você para de usar a solidão como prova de que merecia estar sozinho. O pântano não some, o mundo lá fora não vira gentil de repente. Só que a história que você contava sobre por que estava lá, essa muda. A vergonha com a própria aparência é real. Os padrões que criaram são reais.
O sofrimento é real. Só a conclusão que você tirou disso tudo, a de que o problema é seu corpo, essa foi inventada. Não por você, mas foi você quem ficou carregando. Se esse vídeo chegou em você em algum lugar que você não esperava, talvez valha deixar ele chegar a mais alguém. Se inscreve e dá o like para ajudar meu canal e até o próximo vídeo.